Olá, você ligado aí no Talk Show. Mais uma terça-feira estamos aqui e hoje, dia de São Francisco de Assis, dia dos animais. Trate bem seu animal. Aliás, ultimamente eu tenho gostado mais dos animais do que dos seres humanos por algumas coisas que a gente vê por aí, né? Eu queria apresentar meus entrevistados de hoje. Edson Rossato. Olá, tudo bem? Que já esteve aqui, quem acompanha o Talk Show. E Laudo, que é um quadrinista. E eles têm um projeto que é uma coisa assim interessante. Atenção, diretores de escolas, secretário da Educação. Educação. E todos aí. Por que isso ainda não foi adotado nas escolas? Dá uma olhada. Dá para mostrar aqui. História do Brasil em quadrinhos. Este daqui é o da Independência. Independência do Brasil. Que vem desde a época lá do Napoleão na Europa, e aí vai toda a história. Porque a independência do Brasil não aconteceu simplesmente no dia 7 de setembro, porque alguém acordou e falou, vou fazer a independência. Foi um processo de algumas dezenas e dezenas de anos. E depois teve esse, que é da Proclamação da República. Gente, aprender história do Brasil feita em quadrinhos. Acho que toda criança deve amar isso. Isso ainda não foi adotado em nenhuma escola? Não foi adotado e não são só as crianças que gostam. Na verdade, muitos adultos não entendem direito como foi o processo. Eu adorei a ideia de história do Brasil em quadrinhos. Eu acho que isso, né? E deve dar um trabalho lascado para fazer isso, não dá não? Deu trabalho para fazer a pesquisa histórica, o argumento, o roteiro, depois o trabalho passou para o meu amigo Laudo. Desenhar também. Desenhar também deu muito trabalho. Desenhar também. O quadrinho dá muito trabalho fazer, né? Então, quando você vai fazer um material que tem essa pegada didática, histórica, você tem que ter, além do cuidado do trabalho, do desenho, você tem que ter cuidado com o que você está desenhando, porque você está passando informação ali, né? Aí você vai e coloca uma bola de futebol com um emblema no meio do... Fazer quadrinhos é muito destoa totalmente do que é o contexto da história. Fazer o quadrinho é muito diferente de você escrever uma história para um livro, porque se eu escrever assim, 1880, fulano está com as vestes, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Por ser ano de 1880, e a pessoa vai ler lá vestes, você imagina as roupas de 1880. Você consegue imaginar ali alguma coisa pelo seu repertório próprio. Só que no quadrinho não funciona assim. Você tem que desenhar realmente aquela veste daquele jeito. Jeito. Não tem Também jeito. tem que fazer uma pesquisa histórica. Tem que ter uma pesquisa e assim, o desenhista ele tem que ter uma base, tem que gostar de história. Então, assim, isso facilita muito. Eu, por exemplo, gosto muito de história. Na escola, eu acho que o único que eu era bom aluno era história, que eu gostava muito. Nem crianças desenho. não escutem isso. Mas, então, assim, você pega o período ali, o Edson, como roteirista, nesses dois trabalhos que a gente fez, ele deu tudo mastigado. Entendeu? Então, assim, mas você tem que ter um conhecimento, você tem que olhar aquilo. Às vezes alguma coisa que falta ali, você fala, olha, vamos ver, você tem que ter porque qualquer informação que você passa errado, pode passar batida, mas pode ter aquele de plantão que fala, olha, aqui não é bem desse jeito. Bem isso, sempre vai ter alguém que vai apontar. Deixa eu dar uma repassada na história de vocês. O Edson, ele é formado em letras, você é escritor, você é editor, você é roteirista de HQ. Blogueiro, ele escreveu, aliás, ele tem um livro 100 toques cravados, que é uma delícia. Que vai para a segunda edição. Fiquei sabendo que vai para a segunda edição. Tem o Toques para Mulheres. Tem um blog que vai virar livro também. Que é muito legal, e aliás, os homens andam pedindo também. Você leu a última eu crônica? vi algumas coisas lá, que os homens andam pedindo alguns toques para alguns você. Conselhos, digamos, como se eu entendesse muito de mulher. Se eu entendesse muito assim de mulher, eu não ficava sozinho num sábado à noite comendo pizza, e assistindo o Discovery Channel, né? Como é que é o acasalamento das emas? Como é o documentário O Acasalamento das Emas Mancas de Angola.
Ele já tá fazendo propaganda dele. Aí, ó. Acabem com o meu Meninas, sábado solitário. gostaram do Edson? Podem mandar. Estão falando que eu pareço o Caco Ciocler, não sei onde, né? Mas tudo bem. Preciso falar pra minha irmã adora o Caco Ciocler. Mostrar, falar, olha, dá uma olhadinha nesse cara, quer ir lá conhecer? Nessa questão de pesquisa, um negócio que eu lembrei agora, que o Edson se ligou nisso no segundo volume, que é a história da proclamação, e tem Dom Pedro II e tal. Tem uma sequência ali que estava passando, né? Que um baile, né, Edson? Que o Dom Pedro II estava alto, né? Sim, na verdade, na época, você desenhou baixo, lembra? Ou é o contrário, não lembro. Então, desenhou baixo. Ele é um senhor baixinho. Mas, na verdade, ele era alto. Ele era muito alto. Ele tinha quase 1,90 m de altura. Aí a gente detectou o problema e falou, não, peraí, tá errado. A gente refez pelo cuidado. Poderia deixar passar, ligar Zidane, mas as referências não. que a gente tem do Dom Pedro II são dele já velho. Né? A imagem dele velho. Mas tem um porquê. Mas o Dom Pedro I é o homem, o príncipe no cavalo branco que deu o grito. E também tem um porquê. E também tem um porquê. E eu coloco isso na HQ. Né, deles, né? Porque o que acontece? O Dom Pedro... São dois tipos de monarcas ali. O viril... E o bonachão. O viril, que não, ele não era bonachão, Dom Pedro II. Mas, ele era viril, o Dom Pedro I, e ele era um herói que libertou o Brasil das garras de Portugal. A história não é bem essa, mas então, tudo bem. Mas a ideia a se passar é essa. Né? E também era impossível fazê-lo mais velho, porque ele morreu com 36 anos. Já Dom Pedro II, ele era era muito culto. Ele falava 5 línguas perfeitamente e arranhava mais umas 10 ali. E ele morreu com 60 e poucos anos. Então, você queria mostrar ali, eles queriam mostrar um monarca mais culto. Então, por isso que ele é sempre colocado como o mais velho ali. E ele era popular, né? Muito. Também, né? Muito popular. Na verdade, dizem que a monarquia só durou tanto tempo por causa de Dom Pedro. Que ele era muito querido, né? Da população. A gente também. conversou, isso tem uma história até que ele não tinha ele não era muito chegado, tem uma postura ali de imperador, né, assim, de monarca. Ele era mais povão, né? Mas não, é que ele era uma pessoa muito... Ele recebia um salário, como o presidente recebe um salário, que chama-se lista civil. Muitas vezes ele gastava essa lista civil patrocinando artistas na Europa, ou dando aos pobres também. Alguns artistas patrocinados por ele, o Carlos Gomes, que a gente conhece, que compôs o Guarani, o Vitor Meirelles e o Pedro Américo também. O Carlos Gomes eu tinha bem na cabeça. Então ele patrocinava. Ele deixava, muitas vezes, de usar roupas bonitas de um imperador. Para poder promover. Para promover esse tipo de coisa. De mais algum Dom Pedro E o que acontecia? Aqui, né? Faz tempo. E o que acontecia? Ele se aproximava mais do povo, mas o povo não queria isso. O povo queria que ele reinasse mesmo, que ele mandasse, que ele fosse aquela figura majestosa, né, Laudo? Como a gente colocou na HQ. E então a monarquia foi perdendo Foi tendo um desgaste por conta disso. E aí? Eu falei aqui um pouquinho, agora vocês estão vendo o porquê. Né? Eu falei do Edson, ele é formado em letras, ele tem tudo isso na cabeça dele também, né? De formação. Falar um pouquinho do Laudo. Nossa, esqueceu do Laudo. Eu vou falar um pouquinho o Laudo do desenha, Laudo. Tá bom. O Laudo começou em 83, você já passou por já fez trabalhos para várias editoras, Bastante você já fez storyboard para publicidade, coisa, figurino, inclusive para escola de samba, cenário, teatro, tudo isso. Teatro vira e mexe eu estou fazendo. Olha, que legal. Eu sou casado com uma atriz, né? Minha esposa é atriz, então eu conheço muito ator, então vira e mexe para projeto. Está sempre fazendo. Isso é bom, porque, por exemplo, o Edson é escritor, blá, blá, blá. Então, assim, essa bagagem dele para quadrinho é importante. A dupla perfeita, né? Não, mas o desenhista, ele tem que ter uma bagagem além de ler quadrinho. Você for conversar com qualquer desenhista, já mais velho, né? Todos vão falar, leiam muito, vejam filme, mas não vai ver o filme do Capitão América, vai filmes bons, assim. Você tem que ter várias referências, você né? tem que ter uma bagagem. Por exemplo, para fazer uma coisa histórica, assim, essa roupa do Dom Pedro I é linda, né? A roupa dele é roupa de estadista. É linda. Não, e os traços são bem legais, é clean, é bem limpo. E você sabe uma coisa que eu gostei?
dessas HQs foi o traço do Laudo. O Laudo, ele tem umas coisas muito legais em relação a bom humor. É um bom humor refinado. Se você perceber todos os pontos engraçados ali, eu acho que eu pontuo 70% do Laudo, só 30% meu ali. Porque... Olha que legal que é o traço. É bem legal. Olha lá, aquela coisinha ali, tá vendo ali aquela interrogação, as crianças um olhando para a cara do outro ali. São essas coisinhas que movimentam, que fazem com que as pessoas gostem desses desenhos. E o Laudo tem muito disso, eu gosto muito de trabalhar com ele. Teve uma preocupação, mas isso é característica do meu desenho, desse tipo de traço, que você tem 3 personagens infantis, crianças, pré-adolescente, né, Edson? É um oriental. Uma oriental, um cadeirante, um loirinho e um negro. Então, na verdade, correto, assim, né? a História do Brasil em quadrinhos, essa da independência, eles estão fazendo uma excursão com a escola, né, no Museu do Ipiranga. No Museu do Ipiranga. Fogem da excursão e dão de cara com essa figura ruiva, misteriosa, gigantesca, né, na frente deles, que é um professor que vai contar toda a história para eles. Contar toda a história. É porque eles começam falando que eles estão tentando fugir ali pelos corredores do museu, dizendo que a excursão é chata. Que a história é chata. Aí ele fala que não é, porque aí ele conta de uma forma que as crianças acabam gostando. Tanto é que no segundo volume elas entram em contato com ele, porque... Aí já não é mais no museu. Não é mais no aí museu. Estão pelas ruas mas de São Paulo. aí teve uma ideia do Edson que foi muito legal, porque a história, essas 3 crianças no segundo volume, elas vão atrás do professor e para saber sobre a proclamação da República. Enquanto o professor ele vai contando para as crianças toda a história, mas eles se encontram no Parque Dom Pedro e vão até a Praça da República. Então, e aí ele vai contando a história e já dá. E aí eu e o Edson, nós marcamos um dia e saímos fotografando, fizemos esse trajeto da história em quadrinho. Passamos ali começamos ali no Parque Dom Pedro, ele fotografando e eu fotografando também. E passamos ali... Rua da Constituição. E quando a gente passava na Rua da Constituição, na história... Também ele estava falando da Constituição. Quintino Bocaiúva. Passamos no Quintino Bocaiúva e desembocamos na Praça da República. A ideia era começar na Monarquia, Parque Dom Pedro, e terminar na República. Na verdade, aqui ele vai dar mais referências ainda para a criança, por exemplo, que mora em São Paulo, dessas ruas... e de prédios históricos, e de coisas que a gente tem aqui em São Paulo. Se você pega uma criança, olha ali a placa, Rua Quintino Bocaiúva. Quem foi? O que ele fez? Isso é importante. Né? O Museu do Ipiranga, inclusive, é lindo. Né? Mas é legal você ir com algum guia, tal. Você ir andando por lá, você acaba se perdendo. É que, na verdade, a gente chama de Museu do Ipiranga. Na verdade, ele é um museu paulista que ele abriga mais do que simplesmente... Os jardins são lindos. Então, foram inspirados nos jardins do Palácio de Versalhes, é lindo, na França. É muito gostoso lá. E o contrário do que as pessoas acham, lá não foi palácio nenhum. Foi construído para ser museu mesmo. Para ser um museu mesmo. Construído em 1894. Isso está na HQ também. Praça da República, acho que ninguém iria pensar que um dia viraria ponto de venda de bijuteria hippie. Né? Mas nós passamos por umas ruas... Faz tempo que eu não vou lá. Mas... Não, mas nós passamos por umas ruas... Ali que a Praça da República está até bonita, né? Agora está bonita. Mas a gente passou por alguns pontos ali que estava bem, o negócio tá bem feio. Ele teve que dar uma melhorada nos desenhos. Ele tinham placas demais, propagandas demais, ele deu um jeito de apagar, porque não interessa para HQ. Ou mulambeiro demais também. Né? Não, e tem um movimento de recuperação do centro histórico de São Paulo. Eu acho isso legal, porque assim, se me soltar ali no centro e falar, faça um caminho, por uma ordem cronológica, eu não vou, juro, confesso, eu não vou saber fazer um caminho, por exemplo, contando a história da proclamação da República, passando pelas ruas numa ordem, você falou, né? Conforme ele vai contando. E deu certo. O caminho que a gente fez deu certinho para contar a história. Eu teria que pegar a história, né, para poder fazer o caminho. E eu acho que muita gente
não conseguiria, não vai Mas conseguir esse é um fazer. diferencial que a HQ, no caso essa da proclamação, ela tem isso de legal, porque o Edson não pegou meramente a história e contou, porque a história da proclamação da República, tirando a história da Guerra do Paraguai, vem tudo Exatamente, isso. A história da proclamação, tirando seu mérito histórico, sua importância, ela é uma história meio chata, porque ela é burocrática. Não tem margem Nada de piranga, aconteceu. A nem verdade cavalo é que branco. nada de revolução aconteceu. Uhum. Não teve uma briga, não teve uma batalha, não teve nada. Na época que a gente fez, o que eu não sabia disso, eu sabia, mas não sabia o que tinha que dizer. Até eu lembro que eu comentei com o Edson, falei, Edson, mas é isso aí, o Dom Pedro II tem 24 horas para deixar o Brasil. Para picar a mula do Brasil. E aí é o dia do Quando fico. eu li o roteiro, eu falei, nossa. E aí mas é o dia do fico, mas né? ele, não, isso daí, o dia do fico foi do Dom Pedro I. E só que é o seguinte, confundiu. Só que a família do Dom Pedro teve um final mais feliz que outras famílias reais de outros países tiveram depois que houve uma revolução. A família real russa, em 1917, dos Romanov, quando teve aquela revolução russa, eles foram todos assassinados, fuzilados. Dizem que ainda existe algum remanescente, mas... É mito isso, mas eu acho que é mito. E porque não encontraram os corpos de duas pessoas, mas algumas pessoas dizem que, alguns historiadores dizem que encontraram depois, mas isso foi mais mito. Mas o que acontece? Pelo menos a família real brasileira, ela não morreu, ela não foi assassinada. Foi preservada. O Dom Pedro morreu, acho que se eu não me engano, em 1891, meses depois de Deodoro. E vocês fazem, nesse daqui, na Proclamação da República, que vocês fazem referência a outras personalidades? Sim, no 2, que a gente fala do mundo dos quadrinhos. Dos quadrinhos. Isso foi. O Laudo pegou algumas pessoas, alguns amigos nossos, inclusive. Conhecidos nossos. Então, o Ziraldo. Tem o Ziraldo, tem alguns jornalistas que escrevem sobre quadrinho, Paulo Ramos, Jota Silvestre. E aí você conseguiu teve uma banca. Figurantes. Então, teve uma banca de jornal que a gente colocou, banca do Sidão, que é o Sidney Guzman, que trabalha com Maurício de Souza também. Então a gente fez umas brincadeiras legais, porque esse pessoal do mundo dos quadrinhos, esse pessoal faz um trabalho bem legal mesmo, e de uns anos para cá, o quadrinho nacional, ele pode até falar mais do que eu, houve uma revitalização e uma importância, foi dada uma importância maior. Tanto é que a gente tem tido nos últimos anos, aí, de uns 6, 7 anos para cá, por aí, um número muito grande de HQs nacionais. Uhum. Então foi uma homenagem nossa. O Laudo teve premiação no HQ Mix, né? Esse cara foi premiado em tudo quanto é prêmiozinhos, não diminuindo os prêmios em si. Tem mas um prêmios. o Ângelo Agostini também. Beijo pro Baraldi, que também ganhou vários. Baraldi também. Baraldão, Márcio Baraldi. E para as escolas, o que vocês podem me dizer? Por que não houve um interesse das escolas em adotar esses livros? É possível? Vocês têm alguma ideia? As escolas ou o governo? Porque são coisas diferentes. As escolas e o governo, né? A gente tem aí, no caso, o governo para as escolas públicas, né? E mesmo as escolas particulares. Elas têm uma certa liberdade aí para estar adotando material paradidático. Por que não foi adotado? Olha, alguma explicação deram? O parecer do porquê os órgãos do governo compram quadrinho. Você tem o PNBE que compra muito quadrinho. O ano passado comprou muito. Esse ano a compra foi bem menor de quadrinho. Eles limitaram mais ao material mais infanto-juvenil. O ano passado não. O ano passado compraram muito material adulto. Agora, é muito difícil você entender o que direciona. Porque é uma forma fácil da criança, ou de um adolescente, até assimilar a história. O preconceito contra quadrinho, eu acho que não há tanto mais assim. Será que falta de interesse em que aprendam isso? Eu não sei, às vezes porque, eu me por pergunto... exemplo, quando teve aquele caso dos 10 na área, né, daquele quadrinho sobre futebol, que foi para as escolas e tinha palavrão, aquilo não foi culpa da publicação, foi para quem foi direcionado. De quem fez a seleção e para quem foi direcionado. Para quem foi direcionado.
Mas é difícil você entender o que direciona, qual é o olhar deles. É porque, como eu te falei, não há mais o preconceito com quadrinho. Tanto assim. Uhum. Mas essa parte educacional, ela tem sua funcionabilidade. Ela resolve bem. Originalmente vocês lançaram em bancas de jornal, é isso? Foi para a banca. Foi para bancas de jornal. Mas se bem que hoje esse tipo de quadrinho... Se alguém quiser... É porque funciona assim. Quando você faz distribuição em banca, você manda para a banca, tem um período depois eles retiram. Então eu não sei se hoje estão nas bancas, mas nas livrarias, com certeza. Na livraria, Acha? Tem. Agora, engraçado é que o quadrinho de uns tempos para cá, entre aspas, poucos vão para as bancas. Tem muitos quadrinhos que estão indo mais direto para a livraria. Isso até assim, é uma coisa que gerou uma certa... Elitizado? Não sei. Eu sou de uma opinião há muitos anos que o quadrinho tinha que ir para a livraria. Não por questão, porque não esse tipo de quadrinho. Mas também, mas um quadrinho mais autoral, digamos assim, o público que vai consumir esse quadrinho está na livraria. Ele não vai... Banca hoje é uma outra história. Engraçado, se você for pegar aqui atrás, nesse código de barra aqui, o que acontece? Existem dois tipos de código de barras para publicações impressas. Um é o ISBN, que é International Standard Book Number. Book, né? Uhum. B de book. E tem o ISSN, que é International Standard Serial Number, serial, que seria revistas. Uhum. Essas HQs, elas estão como um livro, como ISBN. Então você já percebe qual a intenção realmente de ir para uma livraria. Para uma livraria, que é um livro. Se entrar lá, Livraria Cultura Saraiva, fazer propaganda aí das melhores do ramo, provavelmente encontra. Olha, isso... E no site, se não encontrar em banca ou em livraria, tem o site da Editora Europa, que é o www.europanet.com.br. E assim, o público... uma coisa que é bem legal, isso já não é de agora... Isso de uns 4 anos para cá, eu pelo menos cheguei a presenciar isso. Eu vi leitores e leitoras que não são aquele leitor clássico de gibi, o famoso nerd, né? Indo em livrarias e comprando material, quadrinho adulto, esses tempos, já que você fez propaganda. Eu estava na Livraria Cultura. Eu vi umas menininhas, bonitinhas, moderninhas, comprando autor nacional. Então, assim, é algo que está se formando ainda. E eu acho legal, porque hoje, cada vez mais, o autor nacional está sendo lido, né? Sim, só que tem uma coisa. Quando eu falo de autor nacional, eu vou falar geral, filme, cinema, literatura, quadrinhos. Muita gente fala assim, ó, vamos prestigiar o cinema nacional, o livro nacional, porque é nacional. Não, eu não acho que tem que ser assim, não. Eu acho que tem que... Mas porque tem qualidade. Porque tem qualidade. Não porque, se eu tiver um valor para comprar um livro internacional e um livro nacional, e eu achar que aquele livro internacional é melhor, é o que eu quero, e aquele outro lá não é, o nacional, ele não é tão bom assim, eu vou comprar o internacional, porque é o bom. Não vou comprar só porque é nacional. Agora, sim, tem muitos livros bons nacionais, filmes bons nacionais, HQs boas nacionais. Mas a gente tem que comprar porque é bom, porque é nacional. Sim, porque é bom. E esse é o problema. Algumas pessoas... E muita coisa não vai para a mídia também, a gente não fica sabendo. Não, o que o Edson está falando é uma coisa... Existe na internet, nada contra isso, você entendeu? Mas existem algumas pessoas que estão fazendo... campanhas para que o governo crie uma lei para que se publique mais quadrinhos brasileiros. Entendeu? Que se dê essa obrigatoriedade. E tem como escoar essa produção? Mas é uma bobagem, porque assim, nada contra quem quer isso, mas assim, é o que o Edson falou, você publicar só por publicar não quer dizer que você está publicando qualidade. Se o governo lançou 5 títulos de autores nacionais ruins, eu como leitor vou lá ver esses 5 aqui estão nas cotas ali, não, tem esse francês legal, eu vou comprar o francês. Mas assim também, vamos incentivar, mas vai ter como escoar essa produção? Vai ser consumido?
Porque muita coisa, por exemplo, curtas, falando em filmes, curtas, a gente não tem espaço comercial para ele, né? E muitas vezes você fica sabendo de um curta que foi premiado em Los Angeles, que foi premiado lá fora, não sei o quê, mas aqui no Brasil ele não teve onde ser exibido. Não existe né? nenhum festival que seja Existem só de curso. Eu acho que não, né? Tem não, algum festival, não, será? Tem alguns, mas são alguma poucos, coisa. né? Mas mesmo assim, No caso de o quadrinho... público não consome porque não tem essa informação também. No caso de quadrinho, pelo menos é um raciocínio meu, a gente tem material aí que está saindo e que Você tem um público específico que vai consumir os quadrinhos. Por exemplo, você tem um público, por exemplo, o que você falou, o cara que consome HQ, ele não vai para a banca, ele vai para a livraria. Então você tem um público específico. Exatamente. Mas, e como ampliar esse público? Né? Como fazer com que isso chegue a outras pessoas? De novo, é uma opinião pessoal. Está acontecendo com alguns autores, isso talvez expanda para outros, que estão extrapolando essa questão do autor consumido por um nicho, você entendeu? Então, por exemplo, o ano passado teve uma obra de um desenho chamado Danilo Beruti, que eu chamo Bando de Dois, foi um grande sucesso. Grande sucesso em termos de venda, em termos de mídia. Existe até conversa aí que isso vai virar filme. E uma coisa curiosa, porque não havia expectativa desse quadrinho. Ele virasse. Porque era uma história de cangaceiro. Ou seja, a gente fala assim, fazer cangaceiro de novo? E aí, quando o quadrinho saiu, ele surpreendeu, a qualidade do desenhista já era conhecida, mas surpreendeu pelo tipo de trabalho que ele fez. Então, assim, esse, por exemplo, é um trabalho Acabou que ele tendo uma repercussão. Ele teve uma grande repercussão e ele extrapolou mesmo, junto com o trabalho de outros autores aí também, um outro público. Então, está se formando um público. Ainda bem. Então, né? assim, existem alguns segmentos de leitores assim que está se formando. O Edson, por exemplo, ele tem os leitores dele de literatura. Amanhã, se o Edson voltar a lançar um trabalho que não seja, por exemplo, uma coisa diferente em quadrinhos, ele vai trazer esse público dele para consumir. Algum projeto para dar continuidade à história do Brasil em quadrinhos? Sim, tem uma ideia, mas tem aquele negócio, parece de cinema, né? Não fala. Casar a agenda do Edson com do Laudo e da Editora Europa. Tem uma ideia de fazer, sim, o terceiro volume. Tem um período histórico que seria dos bandeirantes, que seria... Não adianta nada descobrir o Brasil se não... Não falar deles também, qual foi o papel deles nisso, então, né? Mas no final das contas, a gente ainda está estudando como é que a gente vai fazer isso, porque tem os meus projetos pessoais, tem os dele e os da Editora Europa. Juntar os três juntos aí, o negócio é complicado. Meninos, tá dando nosso tempo. Que pena. Pois é, 30 minutos. Eu vou chorar, mas tudo bem. Querem mandar um recado para alguém específico? Um oi para a galera? Sábado à noite. Sábado à noite Acabei aí, com ó. a solidão do Edson. Pizza, Discovery Channel, assistindo o acasalamento das emas mancas de Angola. De Bengala. Angola ou Bengala? Angola. É Angola. Tá sabendo mais, Fantasma, né? tá sabendo mais que você. Um clone do Caco-Ciocla. Tá. Habilitem-se. Algum agradecimento especial pro Eu pessoal? agradeço as pessoas que seguem a gente, seguem tanto o Laudo quanto a mim, no Twitter, Facebook. É importante esse relacionamento entre as pessoas que gostam do nosso trabalho, né? Então, um beijo para esse pessoal. Passou aí no GC o site dos dois, toquesparaMulheres.com e estudiobandadesenhada.com.br. Deem uma olhada lá nos trabalhos que são muito legais. O Toques para Mulheres vai virar livro ainda. Quando lançar, eu faço questão de vir aqui e te entregar em mãos antes do lançamento e falar assim, olha, você é a primeira que vai ler o livro. Mentira. Verdade, juro pra Vai você. ter mais gente que vai ler antes de mim, vai. Não, o mente editor, assim. por exemplo. Ele mente bem, né? Ele mente bem, né? Queria agradecer muito a presença de vocês aqui e, sinceramente, espero que isso daqui tenha continuidade, porque eu acho que a criançada merece. Nós também, né, Laudo? Professores, educadores, vamos lá, pessoal. Procurem aí, História do Brasil em Quadrinhos, comprem, leiam
leva a ideia para o diretor da escola, eu acho que é uma boa. A criançada vai adorar. Semana que vem, a gente tem aqui o Gilmar, do efarsas.com. Farsas da internet, vocês vão ver algumas coisas aí absurdas. Beijo para vocês, até terça que vem.